sobre a importância de ser doador de sangue e também em relação à anemia e leucemia. Ana Rebeca Passos está de volta ao vivo. Ana, temas super importantes que a gente deve falar sempre, né? Isso, Renata. E as duas campanhas, elas estão interligadas, não é? Tanto a Junho Laranja como a Junho Vermelho. Como você bem colocou, a Junho Vermelho é sobre a doação de sangue, né? Incentivar as pessoas a se tornar um doador, como o Patriota, inclusive, entrou um pouco antes ao vivo lá do EMOP, não é? Uma doação de sangue pode salvar até 4 pessoas, 4 vidas. E aí, como está interligado esse tema ao Junho Laranja, porque o Junho Laranja trata justamente sobre a questão do diagnóstico e da prevenção e tratamento da leucemia e da anemia, é a questão da saúde desse sangue, né? Em quais situações essa pessoa que quer se tornar um doador pode, de fato, doar. Mas se estiver enfrentando algum tipo de doença, como essas que eu acabei de citar, não pode ser um doador, por exemplo. Então, a gente bate um papo agora com uma hematologista, a Dara Teles. Ela traz para a gente, explica melhor para a gente a importância de uma qualidade de vida para que o nosso sangue, de fato, seja saudável. Médica hematologista Dara Teles, bom dia para você, bem-vinda à Rádio Cidade. Já fala um pouquinho sobre essa importância de a gente atentar para a saúde do nosso sangue. O que é que a gente tem que fazer, não é, na nossa vida para termos o sangue saudável e evitar quais tipos de doença? Bom dia. Bom dia, Ana Rebeca, muito obrigada pelo convite. Então, nós estamos no mês de junho, né, que a gente comemora o Junho Vermelho e o Junho Laranja, chama a atenção da saúde do nosso sangue, né, das doenças relacionadas ao sangue. Esse mês em especial, o Junho Laranja, ele reflete o mês da leucemia, da conscientização e do diagnóstico precoce da leucemia. Esse nome, né, ele traz tanto medo, tanto receio para a população em geral. E, na verdade, a gente não tem uma forma de impedir a ocorrência, né, de prevenir a leucemia. Mas o objetivo do mês é conscientizar para os sintomas relacionados à doença para propor um diagnóstico precoce nesses pacientes. Então, a leucemia é uma doença do sangue, né, dentre tantas outras, que eu queria falar um pouquinho mais sobre ela para vocês, aproveitando esse mês que a gente está incentivando o diagnóstico precoce. E quais seriam esses sintomas que já podem constatar, não é, que a pessoa tem algum problema no sangue ali e pode chegar a ter leucemia? Certo. Os sintomas, Ana, são sintomas bem inespecíficos, tá? São sintomas que podem estar relacionados a várias outras doenças, até uma virose. Sintomas relacionados à anemia, a gente tem fraqueza, a mucosa mais pálida, falta de ar, cansaço, disposição, sintomas relacionados à plaqueta baixa, como sangramentos na pele, sangramento pelo nariz, e sintomas relacionados a infecções de repetição. Então, pela imunidade mais baixa por causa da doença. Então, assim, são sintomas bem inespecíficos, né? Nada muito específico só de leucemia. Por isso que é importante, na presença desses sintomas, ou na presença de surgimento de aumento de linfonodos, você nota o baço palpável, né? Que é um órgão dentro da nossa barriga. Qualquer alteração, você procure um médico, para que o médico faça essa avaliação inicial. E na avaliação inicial, ele vai pedir um hemograma. O hemograma é um exame de sangue simples, barato, de fácil acesso, que ele sim vai conseguir nos direcionar para esse diagnóstico da leucemia, né, avaliando com o objetivo principalmente de ter um diagnóstico precoce. Doutor, e aproveitando esse tema, não é, a gente também comemora hoje o Dia Mundial do Doador de Sangue. E falando em saúde do nosso sangue, em alguns casos, por exemplo, é possível essa pessoa não poder doar sangue. Por exemplo, se você está ali apresentando sintomas de anemia, por exemplo, você pode doar o sangue ou não? Não pode se apresentar sintomas de anemia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que garantir a segurança de quem está doando. Na doação de sangue é retirado cerca de 450 ml de sangue do doador, de sangue total. Esse sangue ele vai ser fracionado, ele vai ser separado em partes, né? São as hemácias, os glóbulos vermelhos, né? As plaquetas, o plasma e o crioprecipitado. Por isso que se diz que uma doação de sangue salva até 4 vidas. E se o doador ele apresenta anemia, ele pode apresentar complicações dessa anemia na doação. Então não pode. Quem pode doar é quem tem entre 16 e 65 anos, e aí faço o convite para todos os ouvintes, né? 16 e 65 anos, sendo a primeira doação antes dos 60 anos, com bom estado de saúde, sem nenhuma doença crônica, que tenha mais de 50 quilos, que tenha se alimentado no dia, então é importante realizar a sua alimentação normalmente. E se você faz uso de algum medicamento,
tem algum problema de saúde específico, você pode entrar em contato com o Hemocentro, entrar em contato com o próprio Hemop, para questionar, né, se aquela doença que você tem ou se aquele remédio que você toma é algum impeditivo. Porque às vezes é um impedimento de doação temporário, que a gente fala em inaptidão temporária, ou às vezes é uma inaptidão realmente definitiva. Aí precisa avaliar caso a caso. E eu ia perguntar em relação ao público, né? Em relação à leucemia, à anemia, já que a gente está no junho laranja, né? E junho vermelho também, para sensibilizar em relação à doação de sangue. O público que é mais propenso a ter esse tipo de doença? Qualquer pessoa, doutora? Então, a leucemia, ela pode acometer qualquer faixa etária, mas a gente tem vários tipos de leucemia. A leucemia linfóide aguda, por exemplo, é mais comum em crianças. A leucemia linfóide crônica é mais comum em idosos, mas ela pode acometer qualquer faixa etária. A anemia também. E a anemia tem várias causas. Então, em junho, a gente comemora, né, a importância da doação de sangue e a gente também enfatiza o diagnóstico da leucemia. Mas o que tem a ver a anemia com leucemia, tá? A anemia, ela não vira leucemia. A anemia, ela tem uma causa, que pode ser falta de ferro, pode ser falta de vitamina, pode ser uma doença genética, pode ser um problema na tireoide, pode ser por um problema no rim e pode ser também por leucemia. Então, a gente não precisa ter medo da anemia virar uma leucemia, mas a gente tem que investigar sempre a causa da anemia para que a gente trate adequadamente aquela causa. E outra relação entre anemia e leucemia é que muitos pacientes com leucemia durante o tratamento, eles vão apresentar, seja um sintoma inicial ou seja durante o tratamento, eles vão apresentar anemia e pode ser necessária a doação de sangue, né, para que esses pacientes recebam sua transfusão. Então é muito importante a gente conscientizar a população e trabalhar esses dois temas em conjunto. É verdade. Então é manter uma qualidade de vida, a gente sempre batalha nessa pauta, né? Alimentação saudável, atividades físicas e a regulação nos exames, né, doutora Dara? Exatamente. É ter uma vida saudável, né, atividade física, se alimentar bem, fazer o acompanhamento regular com o seu médico e na presença de qualquer sintoma, de qualquer febre persistente, aumento de gânglios, muita fraqueza, indisposição, qualquer sangramento, procurar um acompanhamento com o médico, que aí nessa fase inicial pode ser o clínico mesmo, o médico do posto, que vai fazer uma triagem e direcionar. Por mais que a gente não tenha, né, nenhuma forma de prevenir a ocorrência de leucemias, a gente tem uma saúde em bom estado, auxilia inclusive no tratamento, caso seja necessário em alguma situação. Lembrando que a leucemia ela não é o mais comum, né? O mais comum é a gente ter anemia por outras causas, principalmente deficiência de ferro, que aí está relacionada a sangramentos, a alimentação. Então, tudo isso a gente consegue controlar no nosso dia a dia. Os dois têm tratamento, né? Tem, sempre tem tratamento. O acompanhamento, o diagnóstico precoce e o acompanhamento regular, com certeza vão proporcionar um melhor tratamento para esses pacientes. Muito bem, doutora Dara Teles, médica hematologista, muito obrigada, viu, pelas informações e orientações. E no mais é deixar esse ouvinte atento, não é, a cuidar da própria saúde, né? Exatamente, Rebeca, se precisar de consulta com hematologista, estamos à disposição. Estão aí as orientações, né, da hematologista, como cuidar, manter esse sangue saudável. E a título de mais informação, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, mais de 11 mil casos de leucemia devem ser diagnosticados até 2025. Isso entre 2023 até 2025 no Brasil, de acordo com o INCA, né? E também, segundo o Instituto, ocorreram mais de 6.700 mortes pela doença no Brasil em 2020, o que equivale a cerca de 3 mortes a cada 100 mil brasileiros. A Organização Mundial de Saúde também revela que a anemia é um grave problema de saúde global. Dados da OMS apontam que 30% da população global é anêmica, principalmente crianças de até 2 anos de idade e mulheres adultas, apesar de poder ocorrer em qualquer faixa etária. E ainda, dados de uma pesquisa nacional de Demografia e Saúde, em 2022, constatou que 20,9% das crianças menores de 5 anos apresentavam a doença, aproximadamente 3 milhões de crianças brasileiras. A prevalência de anemia em mulheres no país também foi elevada naquele ano, cerca de 29,4%. Então é inserir na alimentação aí couve, muita vitamina C, a ingestão de feijão preto, que é a questão do ferro. Então vamos cuidar da alimentação, não é? Porque todos esses nutrientes contribuem para que o nosso sangue seja de fato saudável e aí você pode sim não desenvolver determinadas doenças e se tornar um doador. Tá tudo interligado. Renata. Obrigada, Ana. 10 horas e 23 minutos.